Fala Nação Azul, Lucas Cruzeiro, fim de papo na Arena Pantanal. Cruzeiro 0, Cuiabá 0. Enfim, é o seguinte, é a minha opinião rápida aqui no pós-jogo. O Cruzeiro foi a campo com um time muito mexido. Eu não esperava por isso. Até entendo a questão fisiológica, física de jogadores, entendo, porque eu não sou especialista. Se o Seabra daqui a pouco falar que teve que mexer porque a fisiologia indicou que alguns jogadores estavam acima do... Tudo bem, isso aí eu entendo. Mas desconfigurar o time é perigoso, porque você acaba fazendo o que não foi treinado, o que não foi combinado. Isso pode custar caro. Não teve derrota, mas custou, cara. O Cruzeiro poderia estar aí muito perto do G4, ultrapassando Bahia, São Paulo. E o Campeonato Brasileiro, para mim, ainda é muito importante. Eu acho que nós temos que mirar essa vaga na Libertadores, via Campeonato Brasileiro, e dedicar a Sul-Americana à busca pela taça. Mas, enfim, não foi um bom jogo. Talvez o melhor momento do Cruzeiro hoje tenha sido pós-expulsão do João Marcelo, que o Cruzeiro melhorou um pouco, teve algumas oportunidades, mas um duelo desse você não pode desperdiçar a oportunidade de trazer 3 pontos para casa. Não pode, né? Então, independente do jogador que estiver em campo, do esquema tático, o Cruzeiro tem que tentar buscar a vitória. E quando você faz algumas mudanças e entende que aquele jogo pode ser facilmente resolvido, ou o resultado de empate seja uma situação interessante, você flerta demais com a derrota. E não foi o caso hoje, tanto assim, porque o Cuiabá vive um momento muito difícil. Mas vamos seguir, não tem para onde correr. Hoje era dia de vencer. Hoje o Cruzeiro estaria aí com uma vitória muito próximo da turma lá de cima, mas o que a gente vê é o Cruzeiro assistindo a chegada de alguns adversários, inclusive o Internacional, que venceu o São Paulo, e eu fico preocupado com essa história de, entre aspas, abandonar o brasileiro. Fico mesmo, até porque nós tivemos 14 dias de parada aí da FIFA, né? Descansos, folgas, treinamentos, recuperação. Repito, gente, mais uma vez, não sou especialista, não vou meter o bedelho em relação a uma questão de fisiologia, mas o Cruzeiro hoje poderia ter voltado de Cuiabá com uma vitória, e não foi o que aconteceu. Então, por isso que eu prefiro olhar o todo, sempre eu faço isso, independente se alguém me chama de passapano ou não, de olhar a entrevista coletiva, qual foi os critérios para poder escalar o time. A verdade é que não deu muito certo. O Cruzeiro voltou com apenas 1 ponto. No Brasileiro, normalmente, quando a gente fala de empate fora de casa, é um bom resultado, mas hoje não. Hoje o Cruzeiro poderia sim ter voltado com a vitória e ter esticado aí um pouco mais na briga pela a vaga na Libertadores, pelo G4, enfim. Algumas situações pontuais, né? O Ramiro hoje falhou novamente, e o Ramiro é um cara questionado pela torcida, jogou o jogo inteiro. A estreia do Peralta como titular, do Jonathan Jesus também, tudo pra gente conhecer, até aí tudo certo, mas algumas insistências às vezes deixa a gente preocupado, né? Eu sou um cara que sempre falo do trabalho do Seabra como um cara estudioso, trabalhador, que tenta o melhor para o time, que vê tudo, né, de uma maneira que a gente não consegue enxergar, talvez, porque não tem o dia a dia, mas algumas situações podem custar caro para a gente, né? Mas, enfim, tô esquecendo que isso aqui é um vídeo, tô aparecendo que é live, mas
né? Hoje fico com a sensação, pô, queria dormir com esses 3 pontos, mas não foi possível. E eu não estou gostando da história, da sensação que está me passando de que o Campeonato Brasileiro está ficando um pouco mais escanteado agora com o Cruzeiro nessa reta final do Sul-Americano. Eu não acho isso legal, mas eu vou aguardar as explicações em relação à questão física, que é o que a gente não domina, né? Só sei que o Cruzeiro tem pontos positivos, como o Vidal, mais uma vez, muito firme, como uma situação de ter jogadores estreando como titular e a gente conseguir ver um pouco mais deles, mas fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será realmente que estão começando a deixar o brasileiro de lado? E isso não me passa uma sensação legal. Mas enfim, pessoal, tamo junto. Cruzeiro 0, Cuiabá 0, 1 ponto amargo na minha visão. O Cruzeiro tinha condições de ir lá e ganhar, independente se mexer uma peça ou outra. Não gosto dessa história de desconfigurar uma ideia para poder poupar, mas temos que analisar o que aconteceu para isso ser feito na partida de hoje. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Eu vou tomar minha cerveja aqui, né? Eu não vou escutar pós-jogo em lugar nenhum, não vou ler chats em outros canais. Vou seguir aqui com a turma dos 300, lendo comentários de críticas, de opiniões em relação ao jogo de hoje, aqui no nosso canal do Zero mesmo, viu? Todos os comentários são lidos aqui, você pode ter certeza, a relevância do nosso vídeo é muito pequena, mas eu fiz questão de trazer o nosso pós-jogo aqui, que às vezes eu até confundi. Big, é vídeo, não é live não. Um abraço, desculpa a qualidade ruim, mas agradeço quem conseguiu chegar até o final desse pós-jogo no canal do Zero. Quinta-feira tem mais. Nós estamos pelo Cruzeiro e não pela razão. Um abraço.